Agora você está ao vivo, é o recado que o Instagram me dá, e por isso abrimos mais uma live do projeto Mudar é Possível. Esta é a terceira live dessa sequência de temas que nós vamos tratar aqui no nosso projeto. E hoje nós iremos tratar de um tema bem importante para a qualidade de vida, que é saúde mental. Vamos conversar hoje com uma médica com pós-graduação em psiquiatria e na quinta-feira com o Dr. Leandro, que é neurologista. Vamos aprofundar bastante esse tema para que a gente tenha um entendimento cada vez melhor sobre as questões que envolvem a mudança de vida, a melhoria da qualidade de vida. Hoje a gente vai responder algumas questões. Por exemplo, nosso objetivo é relacionar quais são as doenças que são causadas por uma qualidade de vida que deixa a desejar. Então, a gente vai conversar com a Edja para falar sobre isso. Vamos também identificar sintomas que são sinais de que tem alguma coisa que precisa ser ajustada na nossa mente, como tratar. Vamos falar também sobre um tema que é tratado no Setembro Amarelo, que é o suicídio, que acaba sendo provocado por problemas mentais. Vamos falar de ansiedade, de depressão, falar de síndrome do pânico. Por isso eu vou convidar agora a nossa querida Edja. Deixa eu fazer o convite. Está aqui. Enviar. A Edja vai entrar agora. O Edja é formada pela Universidade de Pernambuco, Universidade Estadual de Pernambuco, e tem pós-graduação em psiquiatria pela Universidade Estácio de Sá. Boa noite, Edja. Oi, boa noite, amigo, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Pois é, a gente estava junto estudando para o vestibular, né, amiga? E agora a gente está aqui trabalhando junto, ó. Bonito. Tem uma história desde o primário, praticamente, desde o segundo grau, mas não vamos entregar a idade. É uma delícia, não é? Poder estar aproveitando essa fase de lives que está aproximando muita gente, né? Isso, é um reencontro que, às vezes, por caminhos tortos, a gente acaba encontrando formas de se conectar novamente e de manter as amizades que, mesmo distante, parecem tão próximas. Ainda mais quando é ao vivo, né? Isso. Então vamos dar boa noite pro pessoal que está chegando. O pessoal está chegando aí e a gente vai tratar de uma questão que é bem importante, não é, Edja, que é a saúde mental. Você Isso. lida com isso no seu dia a dia. Como é que é o trabalho, né, de uma médica que trabalha com a saúde mental e lida com esses problemas e às vezes as pessoas nem entendem exatamente a importância disso, né? Acha que tem aquele preconceito, como você já conversou comigo, tem uns tabus. Isso. É importante que as pessoas saibam que, assim, que a doença mental é uma doença como qualquer uma outra, que atinge o cérebro, mas poderia atingir o rim, o coração, o fígado. Então, precisa ser tratada como doença e não como uma questão de querer, ou uma questão de religião, ou uma questão de falta de força de vontade. Se a gente entender o doente mental como um doente, simplesmente, como qualquer uma outra doença, como se ele tivesse com a perna quebrada, a gente começa a diminuir o estigma de que o transtorno mental, o paciente escolhe se tem ou não. O paciente melhora da depressão se ele quiser. O paciente não tem necessidade de estar ansioso. Ele tem uma vida muito boa. Então, por que que ele está assim? E aí a gente começa a entender a importância, primeiro, da prevenção, segundo, do tratamento farmacológico ou psicológico, ou os dois, na maioria dos casos se faz necessário os dois. E terceiro, do acolhimento desse paciente, sabe? No seu ambiente familiar, no seu
ambiente de trabalho, na sociedade. O doente mental, ele está inserido na sociedade, não é um ser à parte, não é um alienígena, ele não vive à margem, ele vive junto da gente. E, inclusive, assim, existem vários transtornos mentais que você leva uma vida igual a todas as outras pessoas. Precisa fazer uso de uma medicação, às vezes, para remissão dos sintomas, para acabar com os sintomas. Precisa que essa medicação seja a longo prazo. Mas assim também é na hipertensão, no diabetes. Então, assim, o fato de eu tomar uma medicação que tem um determinado tipo de controle não significa dizer que eu seja mais ou menos capaz, que eu seja mais ou menos importante, ou que eu queira ou não estar naquela situação. Ô, Edia, de onde é que vem esse preconceito, né? Porque parece bobo, né? O cérebro é um órgão, né? Exatamente, é um órgão que a estrutura do nosso corpo é comandada pelo cérebro. E aí o preconceito vem da sociedade, que assim, pela história mesmo da psiquiatria, antigamente os doentes mentais eles eram colocados em lugares com os leprosos, com os bandidos, eles viviam à margem da sociedade, porque tipo assim, você não serve para nada. Então, você não é importante. E toda pessoa é importante. E o fato de eu ter um transtorno mental não significa dizer que eu não consiga viver uma vida da melhor forma possível, com o menor dano possível que aquela patologia pode me causar. Se eu tiver a diminuição do preconceito em relação a você é doente mental porque quer, você tem uma vida boa, você tem uma casa, então por que você tentou suicídio? Você não precisava. Não é uma questão de precisar, né? Se a Uhum. pessoa tentou um suicídio, a pessoa estava num sofrimento mental muito grande. Ô, Edia, no caso, você acredita que então o preconceito ele vem da época que havia uma ignorância sobre os problemas mentais? E, infelizmente, ainda tem essa ignorância, né? A gente ainda ouve, inclusive, infelizmente, no meio médico, inclusive em todas as camadas sociais, que é uma questão de querer. Então, você ouve, inclusive, do paciente. O paciente ele se sente muito angustiado de estar gastando dinheiro com medicação, com terapia e fazendo tudo certinho e não tem a melhora que a sociedade planeja, que ele almejava e ele se sente incapaz. Ele coloca como uma responsabilidade dele. Ao ponto que, se você tiver esse mesmo paciente com uma falha terapêutica, ou seja, com uma medicação que não deu certo, para tratar uma hipertensão ou uma diabetes, a sociedade não vê como uma falha do paciente, vê como uma falha do tratamento, porque o tratamento pode falhar, pode servir para um e não servir para outro. Quando é em relação aos transtornos mentais, tem esse estigma de assim, você não se esforçou o suficiente, você não quis de verdade, você não teve tanta fé. E não é por aí. E É como é uma que a doença pessoa como qualquer entende outra doença. para combater esse preconceito? Como é que a pessoa pode entender do ponto de vista mais palpável? Porque é um pouco imaginário, né? Mas eu acho que você Então, pode trazer uma informação para que as pessoas entendam que é mais que é real, não é uma coisa assim na imaginária. pronto. Os transtornos mentais, eles são classificados de uma forma sindrômica, né? A gente não tem exames, a grande maioria não tem exames que comprovem esse ou aquele diagnóstico. Você precisa fazer um histórico clínico do paciente, pegar a história de vida do paciente, pegar a história de vida da família do paciente, ver em que contexto ele está inserido e ouvir o que ele tem a dizer. E a partir daí, listar um diagnóstico, algumas hipóteses de diagnóstico e tratar o que você considera que é aquela patologia. Muitas vezes o paciente ele não chega pronto para o médico. Então, assim, ele chega com vários sintomas que pode ser uma doença ou outra doença ou outra doença. E aí você vai tratar aqueles sintomas até você ter um diagnóstico mais afunilado. E aí você consegue ter mais segurança do passo a passo a partir do entendimento do paciente. Somos praticamente 8 bilhões de pessoas. São 8 bilhões de pessoas totalmente diferentes. Então, assim, cada Verdade. um tem sua história de vida, cada um tem suas peculiaridades, seus traumas, suas tristezas, suas buscas, suas conquistas,
seus medos, seus contentamentos. Então, a gente precisa entender o paciente no seu macro-universo e no seu micro-universo, para que a gente consiga diminuir o sofrimento daquele paciente. Wedia, agora trazendo para o nosso projeto Mudar é Possível, que trata exatamente da pessoa sair da zona desconfortável, né? Inclusive de alguns problemas de transtorno e provocar nas pessoas a necessidade, a vontade de mudar, né? E a fazer com que elas acreditem que é possível mudar. Aí eu te pergunto, qual que é a relação que existe do tipo de vida que a pessoa leva, a qualidade de vida, o estilo de vida com essas doenças? Então, se eu tenho um desequilíbrio no meu dia a dia, provavelmente eu vou ter um sofrimento psíquico, né? Então, assim, se eu tenho um problema no trabalho, se eu tenho um problema familiar, se eu tenho um problema nos relacionamentos interpessoais, eu não vou ter um equilíbrio, né? Meu dia a dia vai mal, então eu vou ficar mais irritado, eu vou ficar mais aborrecido, ou mais triste, ou mais impaciente. A partir do momento que eu tenho uma rede de apoio forte, de afeto, de compreensão, eu tenho uma diminuição dos impulsos que me levam a ter esse ou aquele comportamento inadequado ou desequilibrado. E eu posso fazer até uma prevenção primária. As doenças mentais, elas têm uma base genética, mas eu posso ter a exacerbação de uma doença a partir de uma condição, sabe? Então, assim, se eu vivo num ambiente estressor, é muito fácil eu ter ansiedade. Não é à toa que a gente, no Brasil, nós brasileiros, o Brasil é o primeiro país do mundo em ranking de transtornos de ansiedade e o segundo em transtornos depressivos. E aí a gente entende, né? A gente vive num país em condições de desigualdade alarmantes, com uma violência gritante. Então, como não ser ansioso? Então é uma relação direta. Apesar de ter uma questão genética, a gente Sim, pode dizer que é um gatilho, o meio. isso. Isso, as doenças mentais, como um todo, com exceção do TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que não tem uma base genética, eu sofro a partir de uma situação que me colocou numa situação de risco ou eu vi alguém numa situação de risco. Eu tenho uma carga genética que me leva a ter essa predisposição, igual ao diabetes, igual à hipertensão. Eu posso ter uma carga genética que me predispõe ao diabetes e posso, de acordo com o meu estilo de vida, nunca desenvolver, e eu posso, de acordo com o meu estilo de vida, desenvolver aos 20, aos 30, aos 40, você entende? É igual à hipertensão. Eu posso ter a carga genética para a hipertensão, mas controlar com alimentação e controlar com o estilo de vida, atividade física, um bom sono, viver com moderação. E eu posso Inclusive, achar a que prevenção. A prevenção, isso, você fala, né? isso é a prevenção, isso. E eu posso achar que não, eu não estou com sintoma nenhum, então eu não estou doente. E aí eu posso Hum, fazer tudo o que não é recomendado, esperando adoecer para cuidar. esperando adoecer para cuidar. A gente ouve muito isso. Não, eu não tomei remédio de pressão porque eu não estou com dor de cabeça. Então, assim, dor de Hum, cabeça é um sintoma, mas não significa dizer que você só deve fazer o tratamento se você tiver esse sintoma. É para você fazer o tratamento e não ter sintoma algum. Inclusive, fazer o tratamento sem sintoma. Só quando você perfeito. já faz o diagnóstico, você já precisa tratar. É a questão da consciência, não é? Wedia, e quais são essas doenças que estão mais relacionadas à qualidade de vida? Então, são os transtornos de ansiedade, os transtornos do humor depressivo, né, basicamente, os transtornos dos abuso de substância. Infelizmente, hoje em dia, principalmente os adolescentes, né, eles consomem cada vez mais substâncias lícitas e ilícitas. E como é que é essa relação? Para a gente entender melhor, você vive numa situação de estresse, não é? Ou de tédio, vamos colocar o jovem aí que está no tédio e vai buscar algo, ou está confuso, né? Na cabeça, naquela época
de adolescente, não sei, de muitas dúvidas. E como é que funciona isso na cabeça? Por que chega a esse O, ponto? o adolescente, ele começa, para você ter uma ideia, o uso de substância, o encontro do adolescente com substâncias lícitas ou ilícitas, que para o adolescente é tudo proibido, né? O álcool e as outras drogas é proibido para o adolescente em qualquer situação. O álcool é liberado a partir dos 18 anos, e o Uhum. cigarro, né? É, a partir dos 10 anos. Os 10 anos ele já tem acesso. E a maioria das vezes o álcool dentro de casa, dentro do seio familiar, é permitido, sabe? E aí, assim, as outras drogas, geralmente a maconha, entra pelos amigos, pela sua rede social. E aí, por isso que é importante que a família tenha um olhar para esse adolescente, porque o adolescente é frágil, é vulnerável, é um ser em construção. Então, o adolescente ele precisa viver em conjunto, ele precisa estar naquele grupo. Então, se aquele grupo é um grupo que apoia, é um grupo que não faz bullying, ele vai crescer de uma forma saudável. Mas se não é um grupo que apoia, é um grupo que faz bullying, ele vai crescer achando que ele não é significante. E aí a angústia, a irritação, a sensação de que ninguém liga para ele, a sensação de vazio, vai fazer com que ele recorra cada vez mais ao abuso de substâncias. Geralmente se começa pela curiosidade. E aí, abuso de substância também está dentro dos transtornos mentais que tem uma classificação epigenética, né? Assim, tem uma base genética e o meio faz com que eu use. Se você for pegar a história dessa pessoa que faz uso de álcool de forma abusiva, por exemplo, você vai ver que o pai, o avô, o tio, o irmão também tem uma história de consumo. E aquele consumo, às vezes, se perpetua dentro de casa. Ô Ed, aí eu vou entrar no ponto que você já conversou comigo antes, que é quando as pessoas não tratam ou a raiz do problema, ou o problema na raiz, e aí estão sempre resolvendo de uma maneira superficial. Ou toma um remédio da dor de cabeça, ou vai tomar o álcool, ou vai consumir outra droga. É isso que acontece? É exatamente isso. Às vezes, o que leva a pessoa a buscar novamente o álcool ou a outra droga é a depressão, é a ansiedade, é a menos-valia, é a estima baixa, é a incompreensão dos seus pares, é a falta de apoio familiar, escolar, com os amigos, é o distanciamento social, né? E, inclusive nessa época de pandemia que a gente teve que reinventar. Isso faz com que eu recorra ao álcool ou às outras drogas. É preciso que se saiba que, assim, que o efeito inicial, tanto do abuso, do consumo do álcool, como de qualquer outra droga, para quem está usando, é bom, é satisfatório, é agradável. Eu fico feliz, eu fico eufórico, eu durmo. O problema é que aquilo ali vai abalando a minha estrutura cerebral, vai acabando com o meu neurônio e, a partir dali, eu vou ter essa ou aquela patologia, doença mental, que pode ser que seja crônica, né? Eu vou pegar uma pergunta aqui da Angélica, que tá na tela, mas eu até aviso para o pessoal colocar as perguntas aqui na caixinha, que a gente vai deixar 20 minutos para as perguntas. Mas vou aproveitar que está aqui, que ela fala assim, se a ansiedade é o começo da depressão. São doenças diferentes, mas se eu vivo num nível de ansiedade grande, o paciente ansioso ele tem um pensamento catastrófico em relação ao futuro. Ele pensa negativo, ele não tem nenhuma perspectiva boa. Tudo para ele acha que vai dar errado. Se eu penso assim por muito tempo e eu não trato esse meu pensamento disfuncional, eu posso desenvolver um quadro depressivo. Porque, assim, eu vou num nível de estresse tamanho e, assim, vai esgaçando, esgaçando, uma hora o meu corpo cansa. E eu posso entrar num quadro depressivo. Tem, inclusive, um diagnóstico, transtorno misto de depressão e ansiedade. Ah, então pode ser o começo também. É diferente, mas pode transformar em depressão. Isso. E eu posso ter as duas doenças, né? Eu posso ter Ah, depressão e ansiedade. Transtorno misto de depressão e ansiedade. perfeito. Então, Ed, você também fazendo concluir, aí você me corrige, tá? De vez eu gosto de fazer umas conclusões até para ajudar no raciocínio e talvez o pessoal que está acompanhando a gente também concordar ou não comigo. Mas só para a gente ir resumindo um pouquinho, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender melhor.
porque é um pouco complexo, eu imagino. Quando você fala que o meio pode gerar uma doença, né? Você fala que é genético, mas pode ser alavancado pelo meio, pelo estresse do trabalho, pelo estresse na família, pelo estresse de problemas financeiros. Então, isso me faz acreditar que esse projeto que eu estou colocando para as pessoas de mudança de vida faz todo sentido para que a pessoa tenha mais Qualidade de saúde. vida. Sim, Isso. isso seria uma prevenção primária, né? Eu evitar o adoecimento, eu evitar que seja necessário entrar com medicação ou que seja necessário uma terapia. É igual a quem tem pressão alta e diabetes. Eu posso evitar essa pessoa a chegar no tratamento nível 2, que seria o tratamento com medicação. A partir do momento que essa pessoa entende que a vida pode ser mais simples, que basta poucas coisas para que eu me sinta satisfeita, que eu preciso resolver os problemas quando os problemas surgem, para que isso não se acumule, que eu preciso entender o que é um problema meu, o que é um problema do outro, se eu vou conseguir ou não resolver. Pronto. Eu pego muitos pacientes com ansiedade, pacientes com depressão, porque querem resolver o problema do filho, da nora, do irmão, do tio, do cunhado. Eu vejo que a pessoa está fazendo errado, mas eu posso no máximo aconselhar. Mudar a pessoa eu não posso. Eu posso entender até que ponto eu posso ajudá-lo e até que ponto depende dele, para que isso não me adoeça. E aí o seu projeto é muito importante porque você coloca isso, você coloca o indivíduo como responsável pela sua melhoria de vida. Então, assim, eu preciso sair da minha zona de conforto, porque às vezes a minha zona de conforto é bem desconfortável, mas eu tenho medo de sair dali e ir para um outro lugar desconhecido, porque pode ser que seja pior. Então, eu prefiro ficar ali, naquele lugar que me causa dor, sofrimento, angústia, sensação de menos-valia, inquietude. Mudar é sempre necessário, quando onde eu estou me inquieta, quando eu estou me incomoda. Não é fácil, mas não é Uhum. impossível. Então, e o que seria, você iniciou já a resposta dessa pergunta que eu vou te fazer, mas a gente pode aprofundar um pouquinho melhor, um pouquinho mais. Você falou que precisar de poucas coisas e resolver problemas sem acumular. Isso já é uma introdução ao que é qualidade de vida. Do ponto de vista Exatamente. cerebral, psíquico, fala um pouco mais o que é qualidade de vida, para que as pessoas possam se identificar ou não com essa situação. Então, veja, é bem simples ter qualidade de vida. É porque hoje em dia o dia a dia da gente é muito diferente. Eu preciso primeiro ter uma boa noite de sono. O meu corpo precisa recarregar as energias. Então, se eu tenho uma boa noite de sono, no outro dia eu vou acordar disposto. Eu vou acordar descansado. Eu vou acordar com a minha mente quieta. E eu vou começar um dia agradável, aceitando as intercorrências que possam vir ou não, mas nem todo dia é ruim, como nem todo dia é bom. A maior parte dos dias são normais, vamos supor assim, no conceito de normalidade, 50% mais um. E se eu tiver uma boa noite de sono, eu consigo entender melhor as adversidades do outro dia, aceitar e resolver e dormir tranquila. Se eu for dormir com Uhum. problemas, o meu sono é ruim. Se eu tiver uma alimentação adequada, eu faço uma digestão adequada, eu diminuo meu nível de ansiedade. Se eu faço uma alimentação muito rica em carboidrato, muito rica em comida pronta, eu faço uma alimentação ruim, eu prejudico a minha digestão, eu durmo mal, eu fico inquieta, eu fico ansiosa, eu fico tensa, eu fico estressada. Se eu pratico alguma atividade física, eu libero endorfina. E aí essa endorfina faz com que eu me acalme. Se eu não pratico, essa energia que eu consumi em excesso, eu retenho. E às vezes isso se transforma em peso físico. Eu ganho peso. E aí esse ganho de peso, como a gente tem a cultura da magreza, isso se transforma em, nossa, eu tô feia, porque eu não estou usando uma calça 36 ou 38. Então, assim, se a gente viver uma vida simples, dormir bem, se alimentar bem, ter uma rede de amigos com quem eu possa confiar, com quem eu possa desabafar,
uma pessoa que possa me ouvir sem julgar, sem me dizer assim, nossa, você tem que fazer assim, ou você tem que fazer assado, ou você só vai melhorar assim. Só me ouvir, olha, eu estou com esse e esse problema. Certo, eu estou aqui para lhe ajudar. Mesmo que eu entenda que aquela decisão não é a melhor, eu tenho que permitir que a pessoa que eu goste, que confie em mim, tome aquela decisão. Eu posso, no máximo, tentar fazer com que a pessoa veja de outra forma, mas sem julgar o que o meu amigo me diz. E em relação Perfeito, eu adorei. A explicação tá maravilhosa. Parabéns. Minha amiga é 10. É, mais Mas 30 eu acho que anos só. o, pe- o pessoal está concordando aí, não só sou eu que estou falando, não. Mas olha só, Edia, e do ponto de vista profissional? Porque aí você falou bastante da qualidade de vida que a pessoa tem a decisão, né? Mas os empregos, as empresas, a concorrência, as metas, por exemplo, o pessoal que trabalha em banco, eu já cheguei a entrevistar gente que trabalha em banco que realmente tem muitos problemas. Então, assim, nesse caso profissional, como é que seria? Porque você não vai conseguir mudar uma empresa, você não vai mudar o sistema. Não. Você precisa. Você não tem como mudar o sistema, você não muda o outro. Você se adequa à realidade. Então, assim, para você trabalhar em banco, você precisa gostar daquela adrenalina, daquela tensão de grandes somas por dia e que o dinheiro não é seu, né? Porque assim, você lida com muito dinheiro, mas o seu é muito pouco. E hoje em dia o mercado financeiro ou qualquer um outro é muito competitivo. Então eu sempre preciso me aprimorar naquilo que eu faço para fazer cada vez melhor e entender que se eu faço bem feito, caso eu não dê certo aqui, eu vou para outro lugar. Eu Uhum. não necessariamente preciso estar começo, meio e fim na mesma empresa. Eu não preciso começar e terminar a minha vida profissional da mesma forma. Eu posso me reinventar. Eu trabalho em uma coisa, mas aí depois eu percebi que eu agora vou tentar outra coisa. E aí, assim, eu preciso me planejar financeiramente para as Uhum. mudanças e ter coragem de ousar. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, é um ensinamento. Olha, isso aqui eu tentei e não deu certo, mas agora eu vou tentar assim. Por quê? Porque eu sou capaz. Eu posso fazer várias coisas. Eu posso ter mais de uma profissão. Seria você está falando que é para a pessoa se cobrar menos? Para a pessoa reconhecer o seu potencial. O quanto você pode Uhum. e o que você pode. Você pode o que você quiser. Às vezes você precisa estudar mais do que outra pessoa. Às vezes você precisa se dedicar mais do que outra pessoa. Porque o nível de inteligência é diferente. E às vezes a condição financeira também é diferente, mas é só isso. Então, assim, se eu trabalho numa empresa muito competitiva, eu preciso ser competitivo, senão é muito ruim aquele ambiente para mim. Ah, mas eu não tenho Entendi. como mudar de empresa. Eu posso me adequar à minha realidade. Eu gosto de um ambiente mais tranquilo, eu vou procurar um outro ambiente profissional, entendeu? E não esperar que a Uhum. empresa se adeque às minhas necessidades e que as pessoas dali não fiquem competitivas. E que o meu gerente Entendi. não exija de mim esforços que ele exige dos outros. Entendi. Então vai tudo também da característica. Ué, eu estou sem relógio aqui. Você tem horas aí? Porque aqui eu não consigo ver na tela. Falta 2 minutos só Para quê? para acabar. Foi Dois muito rápido. minutos? Dá 19. Ah, não. É meia hora, porque a gente começou Ah, sete e tá. meia. Que susto. Ah, é porque É, a eu gente começo mudou o às horário. 8. Isso, é. Me deu um susto. Então, quando faltar. Então, vamos fazer o seguinte: quando faltar daqui 10 minutos mais eu te 10 falo. minutos, aí a gente abre para as perguntas, que eu vou na caixinha. Pessoal, põe a pergunta na caixinha que ajuda a gente a organizar, porque a gente não consegue ficar Lê conversando e tudo. olhando as perguntas, É, porque senão a gente perde a concentração. E também na caixinha eu consigo colocar na tela. E aí todo mundo vai ver sua pergunta, tá bom? Mas vai ter 20 minutos para vocês participarem também, porque vocês é quem manda aqui. A gente está verdade. aqui para levar, né, o Ed, essa informação. Então, olha só, vamos falar um pouco da gravidade agora da situação, porque a gente falou de ansiedade, né? Pode chegar uma depressão que já começa a ficar grave, mas se a pessoa não ficar atenta, né, aos sintomas,
esse desconforto, essa insônia, essas coisas assim que já mostram que a vida não tá no caminho certo, aonde isso pode levar? Então, 98% dos pacientes que cometeram suicídio tinham algum transtorno mental. Se eu não tratar esse meu transtorno mental, eu posso acabar com a minha vida, por desespero, né? Por achar que não tem mais solução. E também posso ter recorrência dos sintomas, ter uma vida muito ruim, porque assim, eu vou entre altos e baixos, eu melhoro e volto a adoecer, eu melhoro e volto a adoecer, e acho que a vida é daquela forma, e tanto a minha vida fica ruim, quanto a vida de quem convive comigo fica ruim, né? Então, se eu entendo que tem um processo de adoecimento e eu trato aquilo, eu tenho uma vida melhor, e quem convive comigo também tem uma vida melhor. Que é para isso que a gente vive, para ter uma vida melhor, para aprender cada vez mais. Exatamente. Então você está falando aí do tratamento, né? Tem que tratar para não chegar a esse ponto. Isso, eu preciso entender que ansiedade e depressão são doenças, e que aí, como doenças, Doença. precisam de tratamento. Primário, secundário, terciário, que no caso seria internamento, né? Mas se eu entendo como doença e não como uma questão de querer, ele está ansioso porque quer, não tem necessidade. Está depressivo porque quer, não tem necessidade. Veja, ninguém fica apático em cima da cama, sem vontade de fazer o que gosta, porque quer. A depressão é a falta de prazer no que você gosta. Eu gosto de cozinhar, mas eu não estou com prazer em cozinhar. Eu cozinho por obrigação. Eu me levanto da cama porque outras pessoas dependem de mim. Porque por mim eu ficava deitada. Então, isso não é uma questão de querer. É justamente o contrário. Essa pessoa que se levanta da cama por obrigação é, inclusive, muito generosa. Por quê? Uhum. Porque por ela estava ali sofrendo sofrimento eterno, que na cabeça dela nunca vai passar. Mas ela se levanta para fazer o café do marido, dos filhos, para dar bom dia, para tomar banho. E isso é um esforço enorme. Ô, Ed, como é que é a explicação clínica da doença ansiedade, da doença depressão? O que acontece no Então, cérebro? tem uma alteração de neurotransmissor, né? E aí, assim, a depressão, o paciente tem uma baixa de vontade. Então, ele tem, a gente chama de anedonia. Ele tem, falta o prazer. As coisas que ele gosta, perde o encanto. A vida fica como se fosse cinza, sabe? Um dia, você que está aí na Alemanha, um dia cinza, um dia aquele dia com o céu Uhum. fechado. Você não fica meio para baixo, melancólico? Pronto. É bem Só diferente do verão. Pronto. É assim todos os dias, o dia inteiro. Então, as coisas que eu gosto de fazer, eu não tenho mais a vontade, eu não tenho mais a satisfação. Quando eu faço, eu não me sinto bem, eu não me sinto satisfeita, eu não me sinto feliz. Eu fico apático. Já a ansiedade é o medo desproporcional. Então, eu tenho um pensamento desregulado, né, disfuncional, de que tudo vai dar errado. Então, eu começo a ter medo de tudo. Eu não saio de casa porque eu acho que eu vou ser assaltado. Eu não saio de casa porque eu Uhum. acho que alguma coisa vai acontecer. E aí eu não subo E, o que- elevador porque eu tenho certeza que ele vai cair. e clinicamente, qual é a explicação? Então, tem uma alteração de um neurotransmissor, né? Ah, A alteração na serotonina. Isso, tudo é em neurotransmissor. As doenças tu, mentais são neuromoduladas. é físico. Eu tô É fazendo essa pergunta físico. de propósito. De Isso, é propósito, físico. porque assim, Isso, a gente combinou que dentro do nosso roteiro a gente ia combater o preconceito. Então, assim, isso. doença mental não é a invenção da cabeça de alguém, não é Não. falta de vergonha na cara, é químico. Isso. Nem falta de fé em Vamos Deus. falar, É exatamente. vamos É falar igual a com clareza, diabetes. porque eu acho que assim as pessoas entendem bem. Eu acho que é Pronto, é isso. igual ao Então é diabetes. químico. Isso, é químico. O diabetes é uma deficiência no insulina, no hormônio. Eu não produzo aquela insulina, se eu comer açúcar em quantidade elevada, eu vou ter uma grande quantidade de açúcar no sangue e isso vai prejudicar, inclusive, com o quadro mental. Eu posso ter um rebaixamento de consciência por conta de uma cetoacidose diabética. E eu também posso morrer se eu fizer uma hipoglicemia, se eu tomar uma grande quantidade de glicose, de insulina sem a reposição da glicose. Ou Edia, Tu, tudo.
é no corpo. Nada é na Claro. vontade. Tudo é alteração Ou, que existe no corpo. uhum. Ou Edja, e a pessoa que está assim, né, já na cama, que já está assim desanimada, que está na depressão, ou é com essa ansiedade que uma pessoa nem para pensar. E o tratamento depende muito dela. Como é que ela vai se perceber assim? Então, o tratamento inicia com você esperar, a família esperar o paciente se recuperar. E às vezes isso leva meses. E aí é que tá, não depende da vontade do paciente. Às vezes precisa que você. Tem a questão de que a gente fala que tem os metabolizadores rápidos, os metabolizadores lentos. Às vezes tem pacientes que precisam de uma quantidade maior de medicação. Às vezes tem paciente que precisa de um tempo maior que daquela substância faça um efeito para aumentar a quantidade de serotonina, que é o neuromodulador dessas duas patologias, entendeu? Então, assim, Uhum. depende do querer do paciente ele entender que é uma doença. E da família também. E Então a família a vai, família. ele consegue perceber, mesmo estando doente, ele consegue perceber? É isso que eu quero saber. Dependendo do transtorno. Se for um paciente deprimido, um paciente ansioso, ele consegue perceber, porque ele percebe a mudança na vida dele. O ansioso está muito preocupado e a vida dele começa a ter limitações. Ele não vai ao banco só. Ele tem que subir 20 lances de escada. Você entende? Ele não entra num ônibus lotado. Pronto. Então ele começa a perceber, às vezes ele começa a evitar aquelas situações. Então, assim, eu não vou no banco. Por quê? Porque eu tenho medo, então eu não vou. A Ele vai até o ponto dele perceber que a vida dele limitou muito. E aí ele procura ajuda. Porque tem gente que não sai de casa, se não tiver uma outra pessoa. E aí Ed, é vamos uma partir vida para as muito dependente. perguntas? Vamos Vamos sim. partir para as perguntas? Espera aí. Vamos. Colocar aqui, tá? Que olha aqui. Vou deixar você ler. Então, Etna, Angélica, Nina, como reconhecer os sinais de uma possível depressão? É simples para o paciente e para a família. O paciente começa a evitar as situações que ele gosta. É um paciente que gosta de sair, ele começa a dar desculpas para não sair. É um paciente que gosta de conversar, ele começa a dar desculpas para não encontrar com as pessoas que ele gosta. Ele começa a faltar às reuniões, ele começa a dormir muito, ele começa a mandar mensagens, às vezes liminares de que você precisa olhar o outro, de que você precisa ver com carinho. Se a pessoa perceber que o que mantém ela viva, satisfeita, não está melhorando, não está condicionando, ela precisa procurar ajuda. Se o dia a dia dela está apático, se o dia a dia dela está desmotivado, eu acho que a palavra é essa, sem ânimo, Uhum. sabe? Parece que Uhum. sugou as energias dela. Ela precisa procurar ajuda. Vamos ver próximo agora. Só um minutinho. Pode ler, Ed, por favor. Wilson Robson, né? O quanto pode afetar a sua saúde mental estar em um emprego onde você Não é feliz. Não se não sente feliz. não se sente Não é feliz. isso? Só consegui ler você não. Bom, é o É que a gente você tinha não se falado sente antes. feliz. Um emprego onde você não se sente feliz, é isso. Isso, pronto. O dia a dia é muito difícil, né? Então, assim, pronto, eu trabalho no que eu gosto. É um dia a dia bem difícil, porque você lida com uma carga emocional muito grande. Se você não trabalha onde você se sente feliz, você carrega um nível de tensão muito grande. Então, o ideal é você tentar se organizar financeiramente para que você consiga ir para um emprego onde você se sinta feliz, onde você se sinta realizado, onde você perceba que, nossa, eu estou cansado, mas valeu a pena. Aí eu já dou a dica para o pessoal ir lá no canal, no Augusto Medeiros, Mudar é Possível, porque Sim, tem 2 lives da semana passada sobre propósito, para a pessoa identificar o que realmente motiva. Eu acho que isso aí é maravilhoso para isso. não chegar a ter uma depressão, não é verdade? Você saber Isso. ter um propósito de vida. Isso, se você sabe por que que você está nessa direção e se você quer estar nessa direção,
ou por que que você tem medo de ir para outra direção, ajuda muito você a ter uma saúde mental. E se você tem Com um propósito certeza. de vida, você se empenha para conseguir. Tá, tá lá no YouTube, Augusto Medeiros Mudar é Possível. E aproveita e se inscreve, hein, pessoal, porque esse projeto está começando agora, quero todo mundo junto. A Larissa Zimmermann. Larissa, como eu posso bloquear uma crise de ansiedade na hora? Algumas dicas. Seria de como fazer? Olha, se eu É tipo controlo minha respirar, alguma coisa. Isso, se eu controlo minha respiração, eu controlo a troca de oxigênio e gás carbônico, eu diminuo minha ansiedade. Eu fico ansioso porque eu hiperventilo. E aí eu hiperventilo, eu faço uma descarga de adrenalina. E aí eu tenho uma crise pior, porque eu tenho a impressão de que eu vou passar mal. Se eu controlo minha ansiedade, se eu inspiro e expiro, permitindo a troca do CO2 pelo oxigênio, eu controlo minha crise de ansiedade. Às vezes Como é que preciso de seria essa medicação. respiração? Como é que seria a respiração? Você puxa pelo nariz Vamos todo mundo, e pessoal, em casa aí, solta vamos pela lá. boca. Não tem segredo, é Isso. uma respiração profunda, então. É uma respiração profunda que você puxa pelo nariz e solta levemente pela boca. Então, eu quero ver, eu estou imaginando todo mundo em casa fazendo, hein? O Ed, eu até compartilho aqui que a meditação me ajudou muito com a Sim, ansiedade. E sim, você indica, né? Meditação sim, como médica? isso. Sim, todas as formas de terapia complementares à psicologia são muito importantes. A, o Pilates, o yoga, é tudo muito importante. A natação, a corrida, tudo que faz com que você gaste energia, com que você aprenda a lidar com os seus sentimentos, dependendo da maneira como for, tudo é válido. Depende da sua personalidade. Pronto, tem gente que é mais ansioso, é difícil ficar meditando. E aí essa pessoa talvez melhore correndo. Talvez essa É. pessoa melhore Pode começar correndo, no depois boxe. medita. A gente vai ter aqui Isso, Semana da Meditação, Semana da Yoga pronto. também vai ter. Ô Isso. Ed, vai me falando o horário aí. O horário, quanto tempo falta, por favor? 18 minutos. Tá, tem um monte de 22. pergunta aqui. Vamos para as perguntas. Bruno, o que fazer quando uma pessoa não quer buscar ajuda, mas você supõe que ela precise de ajuda? Porque não dá para De ler. psicólogo. Deixa eu ver aqui, agora eu vou no meu óculos. Espera aí. É que aqui não aparece. O que fazer? Ah, não, desculpa. É o que fazer quando a pessoa não quer buscar ajuda, mas você supõe que ela precisa de psicólogo ou psiquiatra. Você sente que ela precisa, mas ela não quer buscar ajuda. E Você aí? busca ajuda junto com ela. Você busca ajuda junto com Como? ela. Como? Como? Eu tenho Situação vários. prática. Esse paciente, na verdade, ele quer ajuda, sabe? Ele às vezes não tem coragem de admitir, até por questão do preconceito, de se sentir assim fraco. Eu sou fraco. A pessoa se sente frágil, se sente assim diminuído. E quando eu me sinto acolhido, eu pego muitos pacientes assim, que outra pessoa leva, que um amigo leva, que um parente leva, que o marido ou a esposa levam. E quando o paciente chega no consultório, ele desabafa, ele quer ajuda sim. Ele só não tem coragem de admitir para si, às vezes até por vergonha. Aham. Agora eu vou fazer confissão, para despertar nas pessoas, né? Uma coragem. Quando eu tive crise de ansiedade, que eu não sabia o que era, que eu sentia que eu ia morrer, porque eu não tinha ar para respirar, e eu fui para a varanda para procurar, achando que eu ia morrer. Aí eu fui no hospital. Aí no hospital a médica me examinou, eu não tinha nada. Ela mandou ir para o psiquiatra. Aí eu não fui no psiquiatra, por preconceito. Eu fui para o psicólogo. Tô dando meu exemplo aqui, tô assumindo aí o preconceito. Que Tá? serve, que é válido. É tão importante quanto. O ideal é a gente tratar em conjunto. Alguns pacientes É, melhoram só com a terapia. Outros pacientes mas que tem um precisam de preconceito, acompanhamento. tem. Tem. E, tipo assim, eu não sou maluco. Que aí também é um É, preconceito. Isso. Então eu não exato. Mas preciso.
Eu acho que eu não tenho mais não, viu, Ed? Eu vou lá, eu vou no seu consultório, sem problema. Vamos lá. Como permanecer com a mente sã no ambiente profissional adoecido? Vai lá, Ed. Então, é mais ou menos o que a gente já falou, né? Você precisa entender o que é demanda sua e o que é demanda do outro. Então, assim, o ambiente profissional é adoecido e eu me encaixo nesse ambiente adoecido ou eu me vejo à parte. Se eu me vejo à parte, eu preciso considerar o quanto é importante aquele emprego para que eu me mantenha naquilo e o quanto eu tenho coragem de mudar daquele emprego, porque aquilo ali eu não me reconheço. Então, se eu não me reconheço, eu vou procurar um emprego onde eu me reconheça, onde o ambiente profissional seja acolhedor. Inclusive, algumas pessoas quando conversam comigo, desabafando mesmo, porque com esse projeto algumas pessoas quiseram conversar comigo e eu conversei. Eu falei assim, ó, qual é o nível de insatisfação que você tem? Se você está a ponto de ter um infarto, para tudo, porque o pior é morrer. Então, assim, nem que a pessoa vá morar na rua, ela tem que parar. Porque a gente não falou de infarto aqui, mas é um caso também, né? Para quem está com esses problemas. Isso. Quem tem assim, o infarto ele é desencadeado por alteração no sistema cardiovascular, né? E aí, se você tem um nível de estresse muito grande, você pode ter uma descarga de adrenalina muito grande e fazer com que as coronárias fiquem. Elas precisam ter uma alteração na sua estrutura, para Uhum. que você, quando tiver ansiedade, ela colabe. Ô Ed, tem uma paciente sua aqui, que eu não estou conseguindo ver o nome, mas ela não mandou na caixinha. Nossa, tem muita pergunta. Ela tá falando que na pandemia aumenta a situação de Sim. ansiedade. Isso, o nível de ansiedade dos pacientes, às vezes até que estavam controlados nessa pandemia, muitos pacientes voltaram, a gente chama de remissão, é quando não tem mais sintomas. Às vezes os pacientes precisam tomar medicação e às vezes eles remitem e não fazem mais uso de medicação. Houve um descontrole muito grande. Pacientes que estavam estáveis há muito tempo, nessa pandemia, infelizmente tiveram recaídas. Agora, como a Tatiana Cabral, como combater a ansiedade em um ano de vestibular? Então, a gente já passou por isso, né, amigo? Nossa, Você precisa, verdade. você precisa Toma uma aguinha, lembrar Ed. disso Você separou água para você. Olha a qualidade de sim, vida. na biblioteca na biblioteca central, né? Lá no Recife, É verdade. Isso. municipal. Então, preciso estudar com antecedência, eu preciso aprender o que eu tenho dificuldade, porque o grande problema do vestibular é que o aluno estuda o que gosta. E aí eu estudo o que eu gosto, eu estudo cada vez mais. E o que me derruba é o que eu não gosto, que eu não estudei porque eu não gosto. Então, se eu aprendo o que eu não gosto, o que eu gosto eu estudo com mais facilidade. E na hora da prova, se eu não tiver nenhum contratempo, porque pode acontecer, eu vou fazer o que eu sei. É só na hora da prova pensar assim, olha, eu sei, eu fiz isso aqui, eu resolvi essa questão, eu entendo esse enunciado. Perfeito. Viver um dia de cada vez. Então, assim, para que eu combata a ansiedade no vestibular, eu preciso me preparar para o vestibular. Essa pergunta é grande, eu vou ter que colocar óculos, porque a letra está pequenininha. Qual o papel dos familiares no tratamento dessas doenças? Porque muitas vezes as pessoas acabam complicando ainda mais o quadro do paciente. É a Etna Angélica que está perguntando. Está virada Isso. nas perguntas, a Angélica. Obrigado, Nina. Angélica. Nina. Então, a família precisa entender que é uma doença. Que aí é assim, você precisa ser prático. Se esse paciente estivesse infartando, você ia levá-lo para o hospital ou você ia esperar que ele resolvesse essa crise em casa? Se esse paciente estivesse com a perna quebrada, você levaria ele para o hospital ou você esperaria que esse osso solidificasse em casa? Então, você precisa tratar o paciente com um transtorno mental, como você trataria o paciente que tivesse uma outra doença, que tivesse um exame para comprovar o diagnóstico? Edna, quantos minutos faltam, por favor?
10. 10 minutos, tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem umas perguntas que ficaram em outro bloco, que não deu certo aqui. Mas a gente respondeu bastante pergunta. Então, seguinte, vamos voltar aqui para o nosso roteiro, eu acho que é uma questão que você pediu para a gente conversar, que eu adorei, que você citou, mas a gente podia aprofundar um pouco mais, que é a questão do suicídio, que é tão importante Sim. falar nesse mês, né? O que é importante para evitar isso, Edja? Então, a gente precisa partir do... Tem um mito que as pessoas acham que, assim, se suicida quem quer. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. E não é assim. Ninguém quer se matar, ninguém quer morrer. Todas as pessoas que tentam suicídio, elas estão com estreitamento cognitivo por conta de um transtorno mental. Existe um sofrimento psíquico que leva aquela pessoa a esse extremo. Suicídio é extremo, não é meio. Você não é meio de acabar com um problema, com sofrimento. É extremo, é medida desesperada. Então, a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, há alguns anos já vem, no mês de setembro, tentando conscientizar a população na prevenção ao suicídio, que seria, em última análise, o tratamento dos transtornos mentais. Então, a gente sabe que, assim, que a maior parte dos pacientes que tentam suicídio tem depressão. E segunda colocação tem transtorno do humor bipolar, que aí engloba depressão bipolar e mania. Depois vem o abuso de substâncias, depois vem a esquizofrenia e depois vem os transtornos de personalidade. Então, assim, existem várias patologias, vários transtornos mentais que culminam a esse enredo trágico, caso esse paciente não seja tratado. Se eu trato esse paciente, eu evito esse desfecho. Ninguém quer morrer. A gente quer não sofrer. A gente quer sair daquela sensação angustiante, daquele sentimento de vazio, daquela inquietude. E isso depende do nível de depressão? Sim. Se eu tenho uma depressão profunda, é interessante, essa sua pergunta é bem interessante. Se eu tenho uma depressão profunda, pacientes que têm depressão muito grave, às vezes ele tem vontade de morrer, porque está naquele quadro há bastante tempo, mas ele não tem nem força para tentar. E o que é que acontece? Quando ele começa o uso do antidepressivo, ele fica um pouco mais animado, mas ele não está curado, não está tratado, não está estável. Aí ele vai e tenta. Então, tem muitos relatos assim, fulano estava melhor. Não, fulano estava se recuperando. E aí a família achou que estava ok, que não precisava mais de carinho, de atenção, de cuidado. Aí deixou a pessoa responsável pelos seus medicamentos, deixou a pessoa se sentir assim, nossa, você não está tão bem, a culpa é sua, reaja, entendeu? Então, esse paciente é um paciente muito grave, e é um paciente que requer muito cuidado, e precisa ser vigilante, e precisa se sentir acolhido pela família, até que ele não precise mais de acompanhamento. Tem cura a depressão? Veja, você pode ter remissão dos sintomas. Você pode, inclusive, não precisar de medicação. E algumas Entendo. pessoas, igual à hipertensão, a ideia é a mesma. É uma patologia que pode cursar durante toda a vida, precisando ou não de medicação. E eu posso ter recaídas e eu posso viver sem medicação. Ué, quanto Depende tempo? de É porque o 5 Instagram ele minutos. corta. Tem uma 5 pergunta minutos. interessante aqui sobre jogos. Sim. Faço uso de jogos no celular para aliviar minha ansiedade. Sim ou não, Edja? Tá certo ou Não, tá errado? tá errada. Eita, É uma levou o carão da compulsão. médica. É uma compulsão, na verdade, né? Então, assim, eu tento tratar uma doença com outra doença, que é o que a gente estava falando anteriormente. O uso de jogos, é a mesma coisa do uso de substâncias. Eu sou ansioso, eu vou beber. Eu tenho que tratar a ansiedade para depois tratar o problema do alcoolismo. Eu sou ansioso, eu vou jogar. Eu tenho que tratar a ansiedade para diminuir a compulsão pelo jogo. Nada em excesso é bom. Edja, Todo excesso é ruim. vamos começar a nos despedir. Eu queria, antes de
eu estou planejando o tempo aqui, né? Queria que você falasse sobre o seu trabalho. Você está fazendo atendimento online, não é isso? Eu tô fazendo Como é cada que é? vez Como é menos, que é o seu porque trabalho? já voltou o atendimento presencial. Precisa ligar lá na clínica do Manuel Valdemar, que agora eu não tenho telefone, ou no CESP, em Mas, Carpina. Mas mas tem, com rede tem, social ninguém precisa de telefone. Como é que justamente é por a isso. sua... Fala o É, seu Instagram. @wedja. Só arroba Edia. O Edja França. Edia França. É. Ótimo. E, ó, eu simplesmente adorei e tenho certeza, porque assim, ó, tinha um monte de gente te elogiando aqui. Eu vi um elogio da Lourdes, falando aqui que adorou. Então, assim, eu quero te agradecer muito, tá? Por nós nos reencontrarmos aqui, Nessa compartilhando live. nosso trabalho nessa live. E realmente, assim, enriquecedor. Uma coisa, eu estou vendo que uma coisa está ligando à outra. Sim. Você falou né, a educação financeira, que eu já tratei também no projeto, meditação, yoga, propósito, tudo está interligado. Então, o ideal é que a pessoa realmente aborde vários aspectos da vida, né? Para ter um equilíbrio. Isso. Isso, se eu tenho uma vida sem excessos, eu tenho uma vida mais tranquila. E caso eu tenha um adoecimento mental, eu preciso tratar como doença. Perfeito. E, para fechar, quais são os sintomas da depressão? A falta de ânimo, o desânimo, o descontentamento, Uhum, a apatia. A pessoa fica desmotivada. Às vezes ela tem um sono irregular para muito sono, mas não é um sono de qualidade. Então ela dorme muito, uhum, mas acorda cansada. e aí dorme de novo. E aí dorme de novo. E acorda mais Entendi. cansada ainda. Porque não descansou. O Ed, então, é isso. O meu projeto no YouTube. Também o pessoal pode me seguir no Instagram, porque lá eu estou sempre dando notícia, trazendo alguma mensagem, divulgando o projeto que a gente vai ter aqui daqui para frente. E Augusto Medeiros Mundário Possível, pode jogar na busca do YouTube ou aqui no link do Instagram, todo mundo encontra, tá? Pessoal, muito obrigado por tudo. Obrigado, Edia, por Eu ter que agradeço. aceito esse convite. Eu que agradeço, amigo. É um Agora faz um prazer falar com coraçãozinho você. assim. Ah, Eu te amo garota, desde sempre, garoto. desde Desde sempre. você na versão Luiz Gonzaga, que Ah, é verdade, de criança. Eu também te amo desde sempre, desde as raízes de Surubim. Então, um beijo grande. é um, é um prazer estar aqui. Beijo, até mais. Vamos fechar assim, porque senão a gente é cortado no meio da fala, não fica bonito. Ok. Vamos sair bonito aqui. Beijo. Beijo, Obrigado, tchau. pessoal, todo mundo. Tchauzinho. Foi lindo.